Olá pessoas, você está no Post Night Radio. Hoje é dia 23/3/2025. Estamos aí para mais um Post Night. Eu tentei fazer um Post Night semana passada, porém eu não consegui, porque eu estava numa depresaça. Sei lá, fiquei mal pra boné. E não só mal pra boné, mas eu não conseguia comunicar, cara. Hoje eu tô de coberta aqui, mas não tá nem frio. É porque tá chovendo, tá bonitinho, né? É aquele clima que todo mundo gosta, cara. Clima introspectivo, né? Mas também é um clima meio cruel às vezes. Tipo, pra mim, semana passada, nas últimas duas mesmo semanas, eu tava. Eu fiquei meio mal. Eu não sei se foi o clima que mudou, não sei se foi tipo uma deprê sazonal, tá ligado? Mas eu sei que eu fiquei mal da cabeça. Simplesmente meu cérebro falou: Cara, tu não tá bem e pronto. Tu não consegue mais falar, tu não vai conseguir ter nenhum pensamento criativo, tu não vai conseguir pensar sobre nada e simplesmente vai ficar como um vegetal aí o resto dos dias. E eu fiquei: Tá bom, beleza. Eu tentei fazer um post night semana passada, ficou 10 minutos ligado aqui o OBS e eu não consegui falar nada. Nada, nada, nada. Aí eu apaguei e falei: Tá bom, na próxima eu tento aí. E eu dei uma melhorada ontem. Ontem, nossa, eu acordei tipo trincando. Completamente um puta sol, tá ligado? Sol azul, o céu azul. Acordei bem pra caralho, tá ligado? Aí voltou um pouco a energia, voltou a criatividade, já tava mais falante. E hoje estamos aqui. Push Night fez um ano já. Já faz mais de um mês que fez um ano. Só que só fui perceber ontem. Ontem não, né? Há uma semana atrás. Cara, legal ver a evolução que deu aí. Eu espero algum dia ver algum Push Night antigo e ver o que eu tava pensando. E falar: Caralho, que merda, viu? Mas, sei lá, eu não. Tem muitos postnets ali que é ruim, que não tem nada de engraçado, nem nada produtivo. Então não é nem zebudagem e nem. E nem, sei lá, reflexões idiotas. Mas o que eu tenho pra falar aqui? Deixa eu olhar aqui o que eu tenho pra falar. Tá, falei. Eita porra, calma aí. Porra, eu não sei como, cara. Na verdade, eu não sei como. Semana passada, né? Foi semana passada, retrasada. São Paulo foi eliminado do Palmeiras, né? Contra o Palmeiras. Bicha, sei lá, parece que tá mais evidente a fraude que tá que, que tá nesse futebol, bicho. Você não vê um cara, você já vê um futebol horroroso. Uma, mas a arbitragem, puta que pariu, estão me mandando mensagem aqui. Vai se fuder, cara. Atrapalhando o push night aqui, cara. É... E aí o que acontece? Tava assistindo o jogo. Puta merda, bicho. Tava assistindo o jogo e. Puta, agora eu perdi o fio da meada. Vai se lascar. Aí o São Paulo tava jogando ok. Eu falei: Caralho, São Paulo surpreendendo, jogando bem aqui o primeiro tempo, né? Foi lá, tava jogando ok. Só que aí eu fui embora. O puta time, né? Eu fui embora lá do bar que eu tava assistindo, fui pra casa, e nesse time, que era o final do primeiro tempo, deram um pênalti pro Palmeiras. Aí eu fui olhar lá no. Cheguei em casa, fui olhar o negócio. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não é possível, não, cara. Não é possível, não. Um negócio indignante. Ainda bem que não é o eu de, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás. Senão eu não tinha conseguido dormir, cara, com esse negócio.
eu tinha quebrado alguma coisa, eu tinha feito alguma merda. Mas como hoje eu já tô mais ligeiro com a fraude das bets aí, dessa juizada vagabunda do caralho, eu já tô bem mais suave em relação a isso. Cara, sei lá, o Palmeiras é um time tão pequeno que eles ainda tiveram coragem ainda de comemorar ou zoar o São Paulo, cara. Pô, tá freguês do caralho. E, porra, o futebol vai acabando aos poucos, né? Sei lá, hoje é dia 23, hoje é final do Campeonato Baiano. Meu pai tava assistindo, né? Meu pai torce pro Bahia. Pô, o jogador do Bahia fez o gol no último minuto, imitou a galinha, os caras começaram a ir pra cima. Cara, futebol tem que ter briga, provocação e os caralho. Mas o juiz. Porra, pelo amor de Deus, cara. O juiz ser inútil, não tem como, cara. Não tem como. Quebra totalmente a lógica do esporte. Agora, ter briga, tem que ter. Tem que ter briga. Essas coisas. Chutar a bandeirinha, tem que ter. Mandar a torcida tomar no cu, tem que ter. Tem que ter essas coisas. Só que aí, né? A roubalheira tá impossível, cara. Principalmente aqui no futebol bostileiro, cara. Acabaram com esse país. País que era um dia foi o país do futebol, hoje não é nada, cara. Hoje não é ninguém. Esse país lixo. País tão lixo que não. Que. Cara, as únicas coisas que já foram boas nesse país já foi pro saco também. Tudo fraude, cara. Vamos ver aqui. Falando em futebol, cara. Porra, é verdade mesmo que o Fernando Gil lá, pô, não sei se vocês conhecem o Fernando Gil, ele gravou com o André Surak, bicho. Eu não busquei fontes nem nada, só tô jogando isso no ar porque eu bati o olho lá, ele no Ticaracatica lá falando, bati só o olho e falei, cara, não é possível não, cara. Cara, onde chega o limite? Qual é o limite do ser humano? Eu não entendo não, cara. Eu não consigo entender. É só um desabafo isso aqui. Eu não consigo entender, cara. O cara que falava de Flamengo um ano atrás. O cara, sei lá, grava com o Dessurak. Não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. Ah, bicho. É o que o Brasil merece, né? O Brasil merece isso aí. O Brasil é representado por essas coisas. Pela baixaria, pela, pela apostasia mesmo, pelo. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Eu não tenho nem palavras pra. Eu não tenho nem palavras pra descrever isso, cara. Eu não tenho nem interesse em ver isso também, cara. Sensacional, cara. O Brasil é o único país que consegue popularizar as mais idiotices coisas, cara. Eu não tô falando que é ruim, não. É engraçado você pegar uns cortes ou outro lá do Fernando Gil. Mas, né? É o conteúdo que uma hora cansa, né? Só que essas pessoas, né, que fazem esse tipo de conteúdo, não desmerecendo, mas tem gente que ganha uma relevância absurda. Ele é um cara legal, tudo, mas a questão é, pô, chegar nesse nível aí, né? De gravar com. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Brasil é isso, né? É mendigo que ganha fama. O que mais tem aqui, cara? Quais são as pseudo-celebridades que existem aí no Brasil? É mulher de funkeiro que vira famosa. É a puta que o Neymar engravida que vira famosa. Pelo amor de Deus, cara. É um país tão miserável, cara. É um país tão ridículo, cara. Que aí quando vem um climinha desse aqui, você pega uma coberta, né? Você fica vendo alguma coisa. Você fala, cara, talvez viver não vale a pena, não. Talvez isso daqui não tenha sentido. Eu acho que me spawnaram no lugar errado. Eu não era pra ter spawnado, não, cara.
É isso. Eu não sei nem porque eu tô falando disso. Então, voltando aí, né? Eu tava falando, né, que nessas últimas 2 semanas eu fiquei meio mal, né, da cuca. E eu acho que de tanto eu falar de 2021, né, daquelas introspecções, das crises existenciais, eu tive uma. Eu voltei aquele ano. Eu não era tão legal quanto eu imaginava, não. É legal às vezes, né? Você pega assim, você ouve uma música. Esse é o único momento legal. Ouvir uma música ou jogar alguma coisa nesse estado, né? E você fica lá, ó, pá, jogando, não sei o que, ouvindo a música. Isso é legal. Agora você está com isso não é muito legal, não. Você perde completamente o. Você perde completamente a noção de interação, de criatividade. Você perde tudo, cara. Você perde tudo. É inacreditável, cara. Eu achava que era eu achava que era mais legal, cara. Só que eu acho que quanto mais tempo você vai passando, né? Vamos supor, 2021. Caralho, faz 4 anos já. Puta que pariu. Faz 4 anos que 2021 passou. Ô louco. Eu não perdi a noção. Ah, então, naquela época eu tinha mais tempo, né, pra me preocupar, né, com essas coisas, com essas, pra dar aquela, né, aquela cutucada ali no sentimento e ficar lá, nossa, ouvindo, sei lá, shoegaze, essas porra assim. Eu acho que eu tava na idade certa, né, só que depois de um tempo você fala, cara, ó, inclusive amanhã é meu aniversário, 20 anos. Eu eu vou chegar, né? Eu acho que até por isso eu tive essa crisezinha, né? Porque aí eu vou fazer um rerun da minha vida e eu vou falar, tá valendo a pena? E eu vou bater lá na nota. Acho que ainda não. Porque até agora eu não vivi a existência, né? Eu não fiz algo que eu não mantive uma rotina fazendo algo que eu realmente eu me sentisse ali, né? Vamos supor. Na época do CS, né? Se eu tivesse, obviamente, continuado o time e tudo, eu ia estar lá, né? Beleza, ia estar me esforçando ali sem pensar nas coisas de fora, né? Ia estar focado, né? Porque quando você não tá focado no que você tá fazendo, porque talvez não seja o que você gosta de fazer, isso vai te deixando maluco, né? Porque você se sente numa sensação de não pertencimento, né? O cara que ele sabe o que ele quer fazer, o cara que ele pretende ser alguma coisa e ele está em busca disso, ele está lá firmemente, né? Naquele caminho e não tem nenhuma coisa que venha assim à tona dele e fale, cara, olha a tua vida aí, que bosta, entendeu? Porque o cara vai estar fazendo o que ele queria mesmo, né? Então, quando você não tá nesse lugar, né? Quando você não tá naquele lugar de propósito, as coisas costumam a. Esse tipo de pensamento te costuma derrubar. Principalmente quanto mais tempo você passa nele e quanto mais tempo de vida você tem. Então, um cara que, sei lá, tem 30 anos, ele não conquistou nada, o que ele não batalhou pra conquistar nada, ele provavelmente ele vai se churrascar. Porque é um negócio muito. Que pega muito na vida de um cara, né? O cara não quer passar a existência dele simplesmente parado, sentado num computador, né? Ou jogando videogame, ou fazendo alguma coisa. A não ser que ele tenha alguma dissonância cognitiva e a realidade pra ele é ser criança. Mas, né, pra mim, no meu caso, eu
tive um despertar, né? Eu falei, cara, o que... eu tô mal porque eu tô na vagabundagem, né? A crise existencial é por causa da vagabundagem. É falta de problema pra resolver. Você resolve essas crises existenciais com problema e desafio. O cara que tá num caminho de propósito, um cara que tá num caminho de reto ali, né, da vida dele, ele não percebe essas coisas, entendeu? Ele, no máximo, ele vai... As coisas que vão encher o saco dele vão ser... Sei lá, o time dele perdeu e vai falar, odeio essa bosta aí, que se foda. Ah, tá acontecendo alguma coisa? Ah, tá bom, é isso aí. Mas o cara que não tem nada, não tá fazendo nada da vida, ele vai ficar muito mal, simplesmente desistir, porque é algo natural, entendeu? Por que as pessoas têm depressão? Por quê? Porque não pratica exercício físico, não pratica um monte de coisa, não tem vida espiritual, não trabalha, não estuda, não faz nada. E quando ela tá num desses pontos, ela vai ter essas crises, depressões, tudo, né? A não ser que seja algum fator, né? Trauma ou algum fator mental de verdade, físico, né? Fisicamente mental, no cérebro. Mas de resto, principalmente nessa geração, a maioria é vagabundo. E fica mal por isso. Ah, você tá menosprezando os depressos? Sim. Não, cara, calma. Você tá entendendo o que eu tô falando? A maioria que tá nessa é porque não tá fazendo o básico. Eu tava falando disso, né, com o meu amigo, né? Porque eu tava meio que... Né, que envolve também uma negação de realidade. Às vezes você tá fazendo as coisas, mas não tá chegando, né? E você acaba falando, cara, não era pra eu estar aqui, era pra eu estar melhor, numa situação melhor, as coisas não estão funcionando. E aí vem a negação de realidade. E também a minha crise existencial tava relacionado à negação de realidade. E eu, né, se fosse talvez há uns anos atrás, eu tinha simplesmente parado, tinha quebrado minha rotina, os caralho. Mas hoje em dia eu mantenho minha rotina e faço tudo, nem que seja no automático, entendeu? Mas continuo fazendo ali e vendo quais são as raízes dos problemas, né? Eu tava falando com um amigo sobre isso. Mas aqui vai até o título do episódio. Da filosofia de Salomão, cara. Você pega lá Provérbios, vai estar escrito o que eu tô dizendo. Mentira, não vai estar, mas vai estar escrito algo relacionado assim. Pro tolo tudo é buça, né? O problema, pro tolo todo problema é buça. Mas pro sábio é o quê? Vamos lá. Filosofia salomânica do post-night. Filosofia do post-night aqui. Primeiro problema, Deus. Resolveu Deus? Beleza. Vai. Segundo problema, trabalho. Arrumou o trabalho? Beleza. Terceiro problema, exercício físico. Resolveu o exercício físico? Ok. Esse quarto problema, qual é o quarto problema? Calma aí. Deus, trabalho, exercício físico, estudo, né? Estudo, conhecimento. Deixa eu ver, tem alguma coisa? Vamos ver aqui. Eu anotei isso. É isso aqui mesmo. Deus, trabalho, exercício, estudo e buça. Por último é a buça, entendeu? Pro tolo tudo é buça. Por isso que vive na merda. Por isso que não... Por isso que é um NPC, cara. A maioria das pessoas acham que tudo é buça. Toda resolução de problema é buça. Mas não é, cara. Ó, Deus, trabalho, qual é a câmera mesmo? Exercício, estudo e buça. O último é buça, certo? Filosofia poshnaica aqui, tá? Provavelmente deve ter um provérbio falando isso lá na Bíblia. Então, depois confira lá. Deve ter algo assim, cara. Então, a hierarquia dos problemas está passada.
né? Pro tolo tudo é buça. Então não seja um tolo, seja um sábio. Escuta o que eu tô te falando, certo? Porque de crise existencial eu entendo. Um pouco, talvez. Não, um pouco não. Eu devaneei muito, assim. Eu entendo disso, sim. Então, cara, o que eu falei? Cara, eu preciso de problemas. Não só bus, claro. Então, vamos lá. Deus, acho que eu resolvi essa parte. Trabalho. Preciso de arranjar um trabalho que esteja mais linkado com o que eu faço, com o que eu penso. Então, eu preciso fazer com que, sei lá, o que eu faço aqui no YouTube e o que eu vou fazer com o outro canal lá, eu talvez com até Twitch, se melhorar também o conteúdo, vai, isso vai ser uma ajuda. Se eu conseguir, sei lá, arranjar outros projetos, vai ser muito mais foda. Se conseguir estudar, continuar a rotina de estudo, vai ser muito foda. Se eu conseguir melhorar meus exercícios, vai ser muito foda. Tudo. Eu tenho que resolver tudo isso, né? E criar mais problema. Eu não posso ficar aqui parado. Parado me dá agonia, né? Se você ficar nessa agonia, aí a crise existencial, a shoegaze, ouvir My Bloody Valentine e ver vídeo de, sei lá, Escócia, aí, sei lá, jogar bomba pet ouvindo Deftones e Type Negative e ficar assim, ó, olhando pro nada, né? Pensando em nada e pensando que nada vale a pena. Aí você olha assim pro bíceps e fala, realmente, eu não deveria ter nascido. Entendeu? É uma mudança de chave. É simples, cara. Resolver o problema. É... Deixa eu ver aqui. Eu anotei um bagulho aqui que eu não. Anotei um bagulho aqui que eu não lembro o que é. Ah, com isso, né? Com todo esse drama da crise existencial, eu cheguei numa conclusão. Porque quando você tá nessa meio de nada faz sentido, nada. Não é nem nada faz sentido, isso daí já é meio fraco pra mim. Mas é que fica mal, né? Quando você fica mal, assim, tristonho da Silva, você fica meio Tristão e Garcia. Qual era aquele livro lá, antigo? Tristão e Solda, né? É isso. É, quando você fica meio assim, tu, tu começa a querer, não. Tem gente que quer se churrascar, né? Mas outros, como eu, querem que o mundo acabe pra acontecer alguma coisa. Você pode ver aí no Post Night várias vezes que eu falei, cara, o mundo tem que acabar logo. Porque, cara, eu não tô fazendo nada, né? A partir do momento que eu começar a fazer minhas coisas, eu não quero que o mundo acabe, né? Claro, é simples, cara. Simples. É a filosofia egoísta, né, do ser humano. É aquele famoso dilema, né? Sabe quando teu time ele é eliminado da competição? Vamos supor, torce, sei lá, pro Corinthians, ele é eliminado, né? Aí você quer que seu rival seja também. Então, esse é eu torcendo pro apocalipse, né? Quando eu tô na merda, né? Eu falo, cara, tá tudo legal pra algumas pessoas, tudo, os caras estão fazendo as coisas, mas eu não quero mais não. Tem que acabar logo o mundo. Aí eu vou falar, acabou, Tá bagulho idiota, cara. E só pra completar, acho que esse é o push night mais curto da história. Porque eu não tenho muita coisa pra falar, nada está acontecendo no mundo, né? E, cara, eu fiz a maior burrice da história. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Isso daqui, ó, é um elástico aqui pra você fazer calistenia, né? Pra ajudar. Vamos lá, vamos explicar a história do elástico. Eu queria fazer exercício de costas, né? Então,
Vou pegar aqui, puxar, né? Fazer assim, ó. Assim, né? Era mais ou menos assim, essa é a ideia. Aí eu faço o quê? Eu prendo isso daqui, assim, né? Aqui o pé do sofá. Eu faço isso. Só que é muito leve, né? Porque o sofá é leve. E ele fica se mexendo. E eu falei, tá, eu vou fazer assim. Assim dá mais peso pra puxar. E eu pensei, cara, eu vou fazer isso, né? Vou colocar aqui o pezinho do sofá assim, né? E eu vou puxar, né? Só que o sofá tava puxando junto, claro, obviamente. Então o que que eu fiz? Peguei o meu chinelo, né? E eu botei o pezinho do sofá dentro aqui da correia. Eu falei, tá, ele não vai andar com isso. Ah, mas o chinelo vai andar. Por isso tinha um tapete. E o chinelo ele não andaria porque o tapete ia travar. Resultado, puxei aqui. Quando eu fiz isso daqui, o chinelo andou, entrou debaixo do tapete e o elástico veio nos meus olhos. Nos meus olhos, cara. Eu fiquei sem abrir os olhos direito por meia hora. Na hora eu falei, eu vou treinar bíceps, que eu não tô enxergando nada. Então, a dica é o seguinte: não façam isso. Não sejam burros, cara. Não sejam burros. De verdade. Porque isso machuca muito. E tu pode se fuder bonito. No meu caso não deu nada porque eu tenho um nariz judaico, né? E o nariz tancou pra mim o impacto dos olhos. Mas agora se você tem um nariz de menininha, né? Porque isso daqui é nariz de macho, né? Agora se você tiver um nariz mais de princesa, não faça isso. Pode acabar se fudendo bonito. Assim como eu. Ficou cego por meia hora, né? Vamos lá. Cara, eu comecei aí, né? Eu postei um vídeo hoje aí de os melhores momentos da live aí do Post Night. Cara, eu não sabia que tinha sido tão engraçado as primeiras lives que eu tava fazendo nesse ano. Porque esse compilado não é de hoje, né? Esse compilado já é um pouco mais antigo. E eu fiz pouca live também, né? Eu tava vendo a playlist do Romulo, né? Nos últimos momentos, né? E aí eu não acabei não fazendo, né? Não fazendo tanta live assim. Mas ficou engraçado aí, vejam aí. Ficou engraçado se gostarem, né? Sigam lá na twitch.tv/postnightlive. Se realmente gostarem, né, tiver espectadores, eu tentarei, né, fazer live quase todo dia. Porque eu também não tô conseguindo, não. É difícil. Tentando manter uma rotina aí, né? Editando, né? Algumas, sei lá, pelo menos separar um domingo a cada dois pra editar, fazer uns push nights bons. Mas é que nada tá acontecendo no mundo. Esse que é o foda. Então não tem um assunto aqui pra chegar e falar, tá ligado? Eu não vou falar futebol, tá ligado? O tempo todo. Bater nas mesmas teclas aqui. Eu tive essa crise existencial pra, sei lá, render meia hora aqui de push night. Só isso. E quando você não tem nada assim pensando, quando você só tem ideias, sei lá, você tem idealizações de como é será o teu futuro, tu não tem muito o que falar, tá ligado? Então eu não fiz o último post night porque eu também não tinha nada pra falar e não estava conseguindo falar, né? Eu não conseguia tirar nada ali da cartola pra falar, cara, olha, isso daqui parece com isso. Então eu acabei pensando, cara, não vou nem tentar, né? 10 minutos de nada, não vou nem tentar, semana que vem eu faço. Aí eu tive uma semana ruim, né? Mas ontem, depois de um sonho que, sei lá, eu acho que, sei lá, meus sonhos estão mais. Eles estão bem estranhos, né? Mais estranhos, mas eles estão dando uma mensagem explícita pra mim. Eu tô entendendo, né? Antes eu tentava linkar, né?
as simbologias, o que significava cada simbologia. Hoje não. Hoje meus sonhos têm, tipo, uma resposta clara, cara. Vocês verem aí os post nights antigos aí, sei lá pros 20 e poucos, eu falando sobre sonhos, né? Acho que tem um que é o Mergulhando na Sombra, que eu tava falando de um sonho. Eu tava pegando arquétipos, né? Simbologias ali pra decifrar o sonho. Só que, cara, não. Hoje eu vendo, cara, eu falo, cara, nem faz muito sentido. Faz, claro, né? E realmente dá pra chegar numa resposta ali. E eu não duvido ali da. Né? Mas sonhos são tão subjetivos que acaba que você pode interpretar da maneira que você queira, né? Então, agora eu tô tendo sonhos onde, sei lá, os personagens dos sonhos, ou eu ouço uma voz falar no sonho e ela me dá, tipo, moral da história, tá ligado? Acontece um negócio assim. E eu entendo, eu falo, caraca, era isso mesmo. É, e eu, e eu tava vendo, né? Porra, o meu último sonho foi relacionado a algo mais espiritual, relacionado a Deus, né? Tudo, Jesus, tudo. Porque eu tava muito mal e, sei lá, o sonho que eu tive, tanto me indicou, né? Um respaldo divino, assim, né? De tipo, cara, confia que você tá sendo protegido, né? Tanto com. Se você acreditar, você pode conseguir qualquer coisa, né? Que é mais ou menos as mensagens que tem no Evangelho mesmo, né? Puta, começou agora o Zé Pastor de novo, né? Mas eu tive uma parte do sonho, só pra vocês terem noção. Eu tava em casa e chegando em casa, eu fui pegar feijão assim e tinha muito pouco. E eu olhei assim pra panela e eu falei, cara, não vai encher minha barriga isso daqui, não vai, eu vou ficar com fome por causa disso. E eu, sei lá, olhei assim um negócio e falei, cara, eu acredito que essa panela pode, esse feijão pode ser multiplicado aqui, né? Por Jesus. E, sei lá, a panela começou a brotar um monte de feijão assim, né? E eu falei, caramba, um milagre, no sonho, claro, né? Ah, um milagre, não sei o quê. Aí depois o feijão começou a virar batata, assim, né? Uma batata. Aí eu falei, cara, eu entendi, cara. Eu não precisa que. Não importa que virou batata o negócio. Porque essa parte eu não tenho controle, né? A maneira de como vai ser feita, do que vai ser feita, não tenho controle. Mas eu serei saciado ali, né? A mensagem do sonho era essa, né? Dessa parte do sonho específico. Era essa. Era, cara, se você tiver com fome, você vai ter alimento. Só que também talvez não seja o alimento que você queira, né? E eu tive esse sonho e eu acordei bem. Porque, inclusive, nesse mesmo parte do sonho, tinha uma Bíblia que ela tava na parte lá do batismo de Jesus, onde João Batista falava que ele batizaria com fogo. E eu ouvi uma voz falando, né? Você agora vai ser batizado com fogo. E eu acordei bem. É estranho, né? Ah, mas você pode se perguntar, as coisas, o feijão se multiplicou no sonho porque era um sonho. Mas para você ter um controle de algo no sonho, né? Se for um sonho lúcido, você precisa acreditar que você tá num sonho, né? Você precisa ter a consciência, né? Então, é um aspecto real da sua do seu consciente, do seu inconsciente ali, né? E eu olhei aquilo, eu acordei bem e eu falei, caramba, olhei o céu azul e eu comecei a. Eu botei um Oasis assim quando eu acordei, um I'm gonna roll it, I'm gonna take it. E, porra, e no mesmo dia, né, saiu o anúncio lá
da plataforma lá do Thiago Carvalho, né? Que ele vai fazer o Warbox. Eu tô precisando muito ouvir podcast, cara. Eu tô há muito tempo sem ouvir algo que eu dê risada e ouça em algum momento, cara. É difícil, né? Antes eu tinha o desinformação que ele supria, né? Esse papel. Hoje em dia a desinformação tá uma merda, né? Mas aí eu fiquei feliz, cara. As coisas, sei lá, elas. Mesmo não você não estando bem, né? Mesmo você não estando naqueles dias, você sempre tem que estar na confiança, né? De que vai melhorar, porque vai melhorar. Sempre assim. That's life, né? Que nem aquela música do Frank Sinatra, né? Uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, e é isso aí, cara. E você tem que estar sempre, quando você tá mal, você tem que estar sempre confiante na melhora, né, das coisas. E não importa, agora mesmo eu tô meio mal, né? E não importa, cara, não importa. Sentimentos são subjetivos, cara. Não se pode levar a vida baseada em pensamentos ou sentimentos. Tem que ter convicção das coisas, né? E, sei lá, eu tô cada vez mais adquirindo isso, lidando, né? Antigamente eu levava muito a sério, né? Os meus pensamentos, tipo, vamos supor, agora tendo um pensamento aqui que é tipo, caralho, jogar CS era muito bom. Aquela época foi uma das melhores que eu tive, né? Quando eu comecei a jogar, até ali ano passado, né? Ano passado eu já tinha me desgastado muito. Porque o jogo, eu não sei, né? O CS2 pra mim era uma esperança, né? De conseguir chegar no momento ali, né? E conseguir entrar no, na pegada profissional. Eu consegui evoluir, mas acabou que não, cara. Acabou que eu acho que de tanto ficar meio no Zé profissional, eu perdi a essência do jogo. Eu perdi vários momentos com os amigos, né? Eu abdiquei de várias coisas pra chegar naquele nível, né? E não deu certo. E não é que nem deu certo, é porque assim, que não poderia dar certo. É que no momento que me encontrei ali, foi que jogando, não tinha como estar jogando e trabalhando ali no bar, porque desgastava muito, não conseguia me dedicar 100%. E que a maneira que eu tava fazendo as coisas também tava errada. Tava tudo errado, motivação errada, tudo errado. E eu olhei e eu falei, cara, não dá. Não tem como. Não tem como. Tá dando errado, eu preciso resolver isso. Eu não sinto mais prazer jogando aquele jogo. Eu não sinto mais a alegria jogando o jogo. Eu não sinto mais vontade, nem motivo para querer ser profissional no jogo. Sei lá, o cenário competitivo de CS, principalmente do Brasil, não mudou nada desde quando eu parei de jogar. Eu não sei se teve alguma coisa, sei lá, inspiradora momentânea. Mas tem hora que eu olho aquilo e eu penso, cara, eu queria voltar muito naquela época. Talvez ter me dedicado mais no CSGO. Talvez tenha me dedicado mais no começo do CS2. Talvez ter adquirido a mentalidade que eu tenho hoje. Pra hoje eu ter, né, uma mentalidade mais vencedora e competitiva, né? Que é algo que foi pouco estimulado, talvez, na minha infância. E é algo que acaba, né? Diminui muita. Não vou falar que masculinidade, mas não. Né? O espírito competitivo, né? A ambição das coisas. Tava falando até com o Lu sobre isso, né? Que o Lu tá na pegada querendo arranjar um emprego, ele não arranja nunca, ele tá frustrado pra caramba, né? E, sei lá, pra mim eu vendo isso, né? Depois do que eu passei, foi tipo, cara, relaxa e vai, né? Ele tem muita convicção do que ele quer. E ele sabe do que ele quer. Então, vai indo na calma e tu consegue. Agora, tipo, o meu ponto, né?
é diferente do dele, porque ele tem experiência e ele tem convicção daquilo, né? Eu não tinha convicção, porque talvez tenha me faltado dedicação no momento certo, né? Mas se eu ficar fazendo isso que eu tô fazendo agora, né? Sei lá, talvez gere tristeza ou só negação de realidade, né? Negação de realidade gera sofrimento, né? Então, das maneiras, né, que podem ser lidadas, né, na história, vamos supor, do Luz, né, seria que, tipo, né, pô, tem confiança no que você faz, vai que uma hora dá certo. Na minha história que que aconteceu foi que as coisas estavam erradas, né? A mentalidade que eu tinha não estava preparado para aquilo e qualquer coisa que eu estivesse fazendo ali não ia dar certo, entendeu? Esse papo todo, né, de também se você se dedicar muito, 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 você consegue, também não é verdade, né? Tem muitas pessoas que se dedicam muito, 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 muito e não conseguem, né? Mas se é algo assim, uma convicção, um propósito absoluto, tu tem que fazer. É simples. No meu caso, se fosse para voltar a jogar CS, eu tinha que mudar a minha base de vida, né? Ou seja, mudar o trabalho que eu tô agora, né? Arranjar algo que eu seja bom, né? Outra coisa que eu seja bom e talvez gere um tempo pra eu conseguir me dedicar novamente, né? Porque CS, cara, é um jogo que eu amo, CS, cara. Nem se fosse, sei lá, pra só streamar, eu amaria jogar aquele jogo. Mas hoje eu tô precisando de algo fixo, assim, que você fala, cara, pra esse cara não vai faltar nada porque ele sabe fazer aquilo, né? E não importa o que aconteça, esse cara sabe fazer aquilo. Então eu preciso buscar essas coisas, né? Que essa convicção, né? Esse pé no chão. E talvez eu volte a sonhar com algo que eu tinha, né? Mas é que assim, às vezes eu não sei, né? Se foi algo momentâneo, né? Se aquela. Claro, pra mim, até hoje, era um chamado e eu tinha que cumprir aquilo. Não, de jeito nenhum, eu penso que eu perdi meu tempo. De jeito nenhum. Pra mim, foi um aprendizado absurdo, né? E eu nunca que eu vou me arrepender de ter feito o que eu fiz. Inclusive, eu acho que futuramente, talvez se houvesse alguma brecha, nem se começasse por uma zoeira, assim, montar um time aí, não sei o que, sei lá, pega a galera que escuta o Post Night, monta o time e vamos jogar e foda-se, né? Cara, eu topo, tá ligado? Mas é complexo, cara. Tem hora que você precisa continuar fazendo as coisas e esperar, né, confiança, né? Não em si mesmo, só em si mesmo, né? Confiança em Deus, né, também. É a única coisa que não muda, é imutável, né? Por isso que o topo da pirâmide lá do sábio é Deus, né? Deus, trabalho, exercício, estudo e busca, né? Ou só Deus, exercício, Deus, trabalho, exercício e busca. Pronto, né? Mas aí você. O que eu tava falando? Não lembro. Não lembro o que eu tava falando. Mas, né, então. Às vezes, sei lá, eu penso que. Porra, talvez só naquela época. Talvez que, sei lá, o CS não seja mais divertido. Talvez porque. Que. O que eu acompanhava, né? Quem eu acompanhava, quem eu me inspirava no CS saiu. Talvez que mudou as coisas. Talvez que mudou a maneira de olharem pro CS. Talvez não. Deixou de ser muito esporte eletrônico para virar um esporte normal, assim, onde os caras
perdem a magia, né, do esporte eletrônico ali, que é um negócio tipo, os caras estão competindo jogando o jogo, né? E vira tipo simplesmente um esporte que é tipo, não ganhou e não sei o que, né? Perde a magia, talvez, né? Principalmente pro brasileiro. O brasileiro estraga tudo, cara. O brasileiro é uma piada mundial, cara. Consegue foder tudo, cara. Mas também no esporte eletrônico, né? Às vezes fazem festas absurdas que é legal de ver. Mas talvez, sei lá, mentalidade, eu não sei, cara. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu simplesmente deu errado e eu queria que desse certo. Eu queria talvez ter me dedicado, ter tido a mentalidade que eu tenho hoje antes. Porque hoje eu não consigo mais fazer aquilo. Mas talvez um dia eu faça. Cara, confiança sempre ali, né? Um cara. E vamos que vamos, né? Mais uma semana aí, cara. Espero ter uma crise de aniversário aí de novo, que nem ano passado. E aí eu faço um push night melhor na semana que vem. Tá certo? É, é isso aí, cara. Acabou e tchau.